nada se vira dev e assim, vou ser sincera, após 15 anos de carreira, 15 anos estudando programação, 15 anos desenvolvendo, fazendo tanta coisa, eu só sei uma coisa, é devagar que se chega longe. Foi estudando projeto, foi fazendo milhares de projetos, construindo vários frameworks, construindo coisas novas, que eu realmente consegui fazer grandes projetos. Essa história de toda hora, ai, isso aqui vai revolucionar. Gente, é muito marketing, é muita venda. E foi simplesmente fazendo um basiquinho que eu consegui entrar na área. Foi fazer um curso, uma hora aprender Git, uma hora aprender Docker, uma hora aprender isso, outra hora estudar Laravel, outra hora curso de PHP, uma hora é Laravel, outra hora entender WordPress, outra hora entender Drupal, outra hora entender Zend, estudar API, atender isso. Cada hora foi uma coisa nova, cada dia foi um projeto, foi uma construção, não foi assim de uma hora para outra, uhul! Milhares de conhecimento, não foi. Foi muito processo, muita coisa. E todo mundo faz assim. E se você quer realmente entrar na área, entenda que você vai fazer por etapas. E não é só hoje achando que só um prompt cria coisa. Ele vai criar o básico, o inicial, o MVP, o começo. Toda a infraestrutura e a arquitetura de programação, a IA não cria. A IA engasga. A IA entra em redundância. E essa é uma questão. A IA ainda não tem isso. E tem muitas questões específicas que a IA não trata. E a gente vê o mínimo a IA faz hoje em dia. E esse mínimo já ajuda bastante, já ajuda muito o processo, porque eu odeio fazer um monte de documentação, um monte de coisa. A IA já faz, facilita a minha vida. Mas não significa que a IA vai revolucionar tudo, que vai montar aquela arquitetura, aquele negócio. Uhul! A IA vai fazer o meu novo iFood. Nunca, galera. E se você acreditar que com a IA eu vou criar um SaaS, vou clonar, você só tá caindo em mais uma enganação. E se você quer ser dev, aprenda o básico, aprenda a sua linguagem, aprenda o framework, aprenda tudo que precisa. Preciso disso. Aplico para isso. Entro nessa e saio aplicando. Pronto, é muita dedicação. Treina com você mesmo, treina você falando no espelho, treina você conversando. Porque o que eu já vi de entrevista não falar. Você tem que conversar, a gente tem que começar a falar. A gente é péssimo no marketing, a gente é péssimo conversando, a gente é péssimo falando. Literalmente, deve ter todos os mesmos erros. Então, vamos tentar trabalhar as partes mais fortes, parte de falar, parte de conversar, dizer o que sente, entendeu? Esse é meu papo sincero hoje pra vocês, assim. Eu tô literalmente cansada de toda hora alguém vender uma coisa aqui na nossa área que não é verdade. Eu tô esperando o PHP acabar até hoje e não acabou. Quanta gente trabalha com COBOL até hoje? Então, para de acreditar em história. Eu me arrependi de não ter estudado COBOL lá na minha época da faculdade. Pelo menos eu seria um velhinho milionário, que tem vaga até hoje, entendeu? Então, sempre vai ter vaga, sempre vai ter legado. Gente, tem Pascal até hoje. O que tem de proposta de Pascal? Que, olha, tá até pensando esses dias, porque a proposta é tão boa, que vale a pena. E Pascal nem é tão complexo assim. Você tá entendendo? Às vezes não é só a linguagem, é ver o que você quer e focar. Tem sempre oportunidade, estude aí e vamos lá. Para de acreditar em papo de dev, para de acreditar esse marketing aí o tempo todo, que a IA faz isso, desliga. Tem hora que eu nem quero assistir mais, nem quero mais ver nada, porque eu vejo tanta gente falando loucura por aí que eu simplesmente desisti hoje em dia de consumir a maioria dos conteúdos, porque é inútil, tudo mentira, nada literalmente, que agregue. Eu comecei a filtrar tudo que eu assisto, tudo que eu vejo, para ter coisas que agreguem meu conteúdo, agreguem meu dia, porque literalmente as informações que estão na internet está horrível. Literalmente eu só criei esse canal aqui para fazer um desabafo, para que pelo menos as pessoas comecem a pensar e parem de cair em cilada. Porque o que vai acontecer é o pessoal vai criar um monte de código sujo, um monte de bagunça, e depois vai pagar a gente para arrumar. Então, é isso aí.
Se hoje falasse, anos atrás, eu nunca imaginei em ser dev, galera. Nunca imaginei em programar. Tipo, era uma coisa que eu não queria. Eu queria literalmente, quando eu comecei na área, fazer jogos. Eu falei, mano, vou fazer jogos, eu gosto de jogos. Só que eu não achei mercado de jogos e acabei entrando em programação. E eu gosto, já tô 15 anos. Só que assim, toda hora alguém vende uma coisa, vai acabar isso, vai acabar aquilo. Sabe, tem tanta gente que tá vendendo tanta coisa hoje em dia, que se você acreditar em todas as fórmulas mágicas, você só vai quebrar a cara. Vou contar uma coisa pra vocês. O que eu mais ouvi falando esse ano, o hype do momento, era o N8N, BDIF. O YouTube é super famoso. Se você olhar hoje no YouTube, você vai ver um monte de canal sendo quebrado. Porque ninguém quer algo 100% automatizado. As pessoas precisam de personalidade. E isso é o que acontece. As pessoas fazem muito promessa falsa. Então você tem que saber fazer. Tem que estudar. Outro desabafo também do que eu estou cansada nessa área de TI. Literalmente de promessas falsas. Todo mundo fala que uma semana vai aprender, que vai mudar, que vai não sei o quê, que vai estudar isso, aí do nada você vai ganhar um salário milionário. Não é assim. Se você quer entrar na área, vai menos pelo dinheiro e mais pela vontade realmente de criar o projeto. Porque é muito estresse, muitas horas sem dormir, é muito sono e é muito puxado a área de dev. E nada acaba, e não é assim, misteriosamente você vai ganhar um salário milionário, não. Tem muito trabalho, tem muita dedicação. Além do seu CLT normal que você vai ter, tem a questão dos que você vai ter que estudar por fora, os projetos que você vai ter fora, cursos a mais, conhecimento. Então, isso é importante. Então, pensar que é só ganhar 5 mil reais, não é assim não. Você estuda muito mais do que em si, você só fica nessa questão do nada. Vou fazer tal coisa e vou entrar. Não, você tem que fazer e se profissionalizar. Outra dica que eu também dou sempre assim, que alguém me pergunta, quando eu tô andando de Uber e tal, eles me perguntam. Da área, no mundo da IA hoje em dia, se a IA não vai roubar o emprego e tal. O que eu falo? Eu sou programadora de PHP há 15 anos. Desde o começo, eu só escuto a pessoa falar, PHP morreu, acabou, não tem mais vaga. E toda hora tem uma vaga, um monte de amiga minha que eu conheço, tudo fora do Brasil, e trabalha fora com PHP. Tem gente aqui hoje que trabalha com PHP. O mercado de PHP é tão difícil achar dev. E aí o pessoal sempre fala, acabou, morreu. E na realidade, para as pessoas, tudo morreu o tempo todo. Cobol até agora e o povo sempre está falando que morreu. Então não adianta, se você ficar sempre pensando no que o pessoal vai falar que morreu, não adianta. E outra questão que as pessoas falam, gente, aí alucina. Alucina, e quando você não sabe o que você está fazendo, é pior ainda. E se a IA alucinar em um projeto, você pode destruir seu projeto. O que eu estou ouvindo de pessoas que estão falando, colocaram aqui em um legado a IA, coloca no legado a IA, o negócio explode e já era, acabou. Você não tem mais. O seu projeto acabou, literalmente você vai ter que pensar em legado. Cara, quando a gente fala em legado, em linguagem antiga, é coisa antiga. Então, IA tem limitações. IA para legado, você tem que tomar muito cuidado. A dependência já acabou. Nossa, é um caos. Então, quando você pensa em IA, pensa com parcimônia. Não sai usando IA assim, como é tudo maravilhoso. Existe cuidado. Quando você trabalha com IA, não sou contra, sou a favor de trabalhar com IA. Mas entenda que trabalhar com IA é você ter um processo de observador. Você observa o que a IA está fazendo, isso está correto? A IA pode fazer tal coisa? Não vai implicar? Pronto, é assim. Se a gente antes da IA, a gente já quebrava código, imagina agora com a IA, deixando o IA fazendo lá. Põe um agente, ele atualiza tudo lá. Já era, não adianta. E isso está acontecendo, tem um monte de gente que está quebrando legado por causa disso e não dá. Legado é horrível para voltar a gente, então toma cuidado. Não é para não usar a IA. Use a IA, mas saiba usar a IA. E falando nessa pegada assim, o que eu preciso? Vamos imaginar, você vai prestar para o quê? React. Vamos dar um exemplo de React aí que todo mundo gosta. Você entrou em React. O que o React usa? O que o React vai? React é junto com o quê? Next. Então você tem que saber Next. Então, beleza. O React está no Vercel. Vou usar o quê? A plataforma da Vercel. O React está com Docker. O que eu vou usar? Docker.
E aí você pegar uma vaga ali no LinkedIn, dar uma olhadinha e fazer essa estrutura. Eu tenho isso. Eu preciso aprender isso. Pronto, simplesmente assim. Você vê o que você precisa, você faz seu roadmap e aprende. Não tem segredo, é assim que faz, não tem fórmula mágica. É um processo de estudar. E como eu vou aprender isso? Como eu vou aprender? Eu vou pegar, vou ver isso, posso ver curso no YouTube, faço um projeto, elaboro e faço. Não tem outro segredo. É sentar muito tempo e trabalhar, estudar e pronto. Infelizmente, não tem fórmula mágica. Não é tudo, nada entra um conhecimento na sua cabeça. A IA vai fazer tudo. Cara, a IA não vai fazer tudo. E se você tá lá nessa ideia de fazer um SaaS, pega um livro muito bom que é Startup Enxuta. Porque a questão não é fazer seu SaaS maravilhoso. É você vender o seu SaaS. É você estruturar o projeto. É mais a parte financeira que vai pegar. Não é só a parte de infraestrutura. Parte de infraestrutura, isso pode até dar questões, mas a parte de financeira sempre pega. Que agora com a IA, eu acho que a gente vai ter um momento do vingança dos dev, porque o tempo todo a gente só escuta que o dev é ruim. É culpa do dev, culpa do dev. Eu quero ver na hora que um monte de coisa sair quebrando por aí e o povo não vê que é só o dev, que realmente tem muitas coisas que você tem que ser analisado. Eu tenho até medo do que vai acontecer no futuro.